Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula 10. Nessa aula nós vamos tratar sobre a abordagem comportamental da administração. Nada mais é do que uma repaginada daquilo que nós já vimos da Escola das Relações Humanas, né, com uma pegada voltada ao comportamento das pessoas dentro dos ambientes organizacionais, né, até com o surgimento da psicologia organizacional. Então, qual é, portanto, a ênfase dessa teoria comportamental da administração? A ênfase é também as pessoas, só que o comportamento e a motivação dessas pessoas nos seus ambientes de trabalho. As origens dessa teoria, né, que também é conhecida como teoria behaviorista, porque behavior em inglês significa comportamento, né? Então essa teoria ela também é conhecida como teoria behaviorista, né? E ela abandona aquelas posições normativas e prescritivas, né, voltadas lá na teoria clássica, na administração científica e até mesmo na escola de relações humanas para traçar, digamos assim, os padrões, né, de como que deve se agir dentro das organizações, para uma abordagem mais explicativa e descritiva, né? Dizendo, olha, o comportamento real das pessoas é esse, e essas são as possibilidades, né, de como as pessoas se motivam, como que elas se comportam dentro das organizações. Então ela não prescreve receitas, né, no sentido de dizer nós temos que agir assim ou assado com determinadas pessoas. Aqui se usa muito a ideia de explicar o comportamento das pessoas, como que elas se motivam e descrever, portanto, as características, né, dessas pessoas dentro do ambiente organizacional, né? E, portanto, a origem dessa teoria, né, comportamental vem da influência do estruturalismo nas ciências sociais, né, que várias ciências sociais começaram a se estruturar, basicamente a própria psicologia, né, e aí com o surgimento da própria psicologia social e posterior psicologia organizacional, né, e os estudos, né, acerca do comportamento das pessoas dentro das organizações acabaram tomando uma nuance muito forte, e essa teoria acabou surgindo a partir desses estudos de comportamento voltados para a área da psicologia, né? E também foi uma origem dessa teoria a publicação do livro do Herbert Simon, que se chama O Comportamento Administrativo, e que trata as organizações como sistemas de decisão, né, que o que importa dentro das organizações é o seu sistema de decisão, levando em consideração os fatores que estão interligados dentro dessas organizações. Então é isso que nós vamos ver aqui num apanhado de várias teorias que tratam sobre o comportamento, sobre como as pessoas se motivam dentro das organizações e fora delas, né? Então a gente começa com uma básica aqui, com uma teoria muito básica, mas que tem tudo a ver com o que a gente visualiza dentro das organizações, que é a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, né? O Maslow dizia o seguinte, que primeiro nós precisamos satisfazer as nossas necessidades fisiológicas, né? E depois, hierarquicamente, vamos satisfazendo outras necessidades. Em simples palavras, né? Porque vocês também podem fazer aí, portanto, uma leitura mais aprofundada sobre isso dentro do material disponível, as necessidades básicas são entendidas como fisiológicas, por quê? Porque são aquelas que eu preciso para sobreviver, que são, por exemplo, a necessidade de se reproduzir, como a questão do sexo, a necessidade de alimentação, né? Entre outras necessidades que vocês vão poder visualizar aí no material. As necessidades de segurança são aquelas necessidades que a gente sente que necessita de estar seguro no ambiente de trabalho, de morar em um local seguro, de não estar em constante pressão, né? As necessidades sociais são as necessidades de interação que existem entre nós e outros indivíduos, porque a gente não vive sozinho, né? E as necessidades de estima têm a ver com a questão do reconhecimento a partir daquilo que a gente faz, e a de autorrealização tem a ver com os desafios que a vida nos impõe e que o trabalho nos impõe e que nos coloca como realizados, né, a nível profissional e a nível pessoal. Então, em linhas gerais, o Maslow diz o seguinte, que nós transitamos por dentro dessa pirâmide e começamos sempre com as necessidades fisiológicas, e conforme a gente vai tendo essas necessidades fisiológicas satisfeitas, a gente tende a ir para necessidades mais elaboradas, como a de segurança, como as necessidades sociais, de estima e de
autorrealização. E não é todo mundo que chega até a última necessidade aí dentro da pirâmide, que é a necessidade de autorrealização. Porém, quando alguma situação nos balança, né, a nível fisiológico, a gente deixa de olhar para aquela necessidade de estima ou aquela necessidade social e volta a tentar satisfazer a nossa necessidade fisiológica. Um exemplo disso eu estou lá interagindo com os meus amigos e de repente eu começo a ficar com fome. Se eu ficar com muita fome, o que é que vai acontecer? Eu não vou me preocupar com estar com eles e estar ao mesmo tempo discutindo, conversando. Eu vou me preocupar com o quê? Vou me preocupar com a alimentação, que eu preciso comer alguma coisa para, digamos, estabilizar o meu organismo. E é isso que o Maslow diz aqui nessa teoria. Portanto, quando a gente olha para a miséria no país e coisas assim, a gente vê que as pessoas, elas estão preocupadas com as suas necessidades fisiológicas, né, de satisfazer a alimentação. Portanto, elas não se preocupam com outras necessidades de segurança, sociais e de estima, enquanto não tiverem a barriga cheia, né, enquanto não tiverem condições de se alimentar. E isso é muito verdade, porque a gente percebe que a qualquer momento, enquanto nós estamos lá no meio de uma reunião, por exemplo, e nos dá uma fome muito forte, o que acontece? A gente não se preocupa mais com a reunião. A gente quer o quê? A gente quer saciar a nossa necessidade fisiológica, né? Principalmente as necessidades também relacionadas aí à necessidade fisiológica corporal, né? Preciso ir no banheiro, eu posso esperar? Não posso. Então o Maslow diz que as necessidades fisiológicas estão na base da pirâmide, né? E que essas necessidades fisiológicas, depois de, não sei se plenamente satisfeitas, mas com algum grau de satisfação cumpridas, né, a gente passa para níveis mais elaborados de necessidades. E é isso que a teoria demonstra. Então, o nosso comportamento está muito pautado por essas necessidades que nós temos. E no trabalho não é diferente, né? A nível, por exemplo, do trabalho, a gente pode ver aqui as observações que foram colocadas aqui ao lado, né? O que é uma necessidade fisiológica no ambiente de trabalho, né? Ter algum intervalo de descanso, ter um conforto físico no trabalho, né? Ter um horário de trabalho razoável. Aí o que é ter segurança no trabalho? Ter condições seguras de trabalho, uma remuneração e ter benefícios relacionados ao exercício daquele cargo, né? Estabilidade também no emprego, né? Não ter aí, digamos, a pressão, né, de poder ser mandado embora a qualquer momento, né? A questão de necessidades sociais a nível do trabalho, ter amizade com os colegas, né? Haver a interação com os clientes, ter uma chefia amigável, que não seja uma chefia que está toda hora te pressionando, né? A nível de estima, o que a gente quer no ambiente de trabalho, né? Quer ter responsabilidade por resultados, quer ter orgulho e reconhecimento daquilo que a gente faz, né? Ter promoção também, né? Nós queremos, portanto, ter aí ser estimado, né? Ser elogiado por aquilo que a gente faz também. E a nível de necessidade de autorrealização no trabalho, o que nós queremos? Nós queremos desempenhar atividades criativas que sejam desafiantes, né? Que tragam diversidade e autonomia de decisão para aquilo que a gente faz e que haja participação também nas decisões. E por isso automaticamente faz com que a gente se sinta mais realizado ao desempenhar nossas atividades. E foi isso que o Maslow identificou, né? Com relação às necessidades de forma detalhada, né, a gente pode colocar aqui como necessidades fisiológicas de alimento, repouso, né, abrigo, sexo, que eu já falei, a nível de segurança de modo geral, né, e proteção também contra perigo, contra doenças, contra incerteza, contra o próprio desemprego, né? Necessidades sociais de relacionamento, de amizade, de aceitação, né? De afeição, das pessoas gostarem da gente, da forma com que a gente trabalha, de compreensão e consideração com relação àquilo que nós somos como pessoa e como profissionais. E de estima no sentido de satisfação do ego, de orgulho, né? De ter status e prestígio naquilo que a gente desenvolve, naquilo que a gente faz, de ter autorrespeito, reconhecimento, confiança, né, progresso e apreciação e admiração dos colegas. E a necessidade de autorrealização está ligada ao autodesenvolvimento, à excelência pessoal e profissional, a questão da competência e da expertise, né, do conhecimento acerca daquilo que você faz enquanto profissional.
né? Então, você se sentir realizado com aquilo que você faz dentro da organização enquanto trabalho. Então, essas são basicamente as necessidades de forma um pouco mais detalhada que nós estávamos nos referindo aqui relativo à pirâmide. Nós temos as necessidades primárias, como nós já falamos, que são as fisiológicas, e também as necessidades de segurança, né? Porque se você não se sente seguro, você também não está aí, digamos, muito satisfeito para se preocupar com questões sociais, ou de estima, ou de autorrealização, né? Você vai primeiro tentar satisfazer, portanto, as necessidades de segurança e as necessidades fisiológicas. É isso que o Maslow diz, né? E para fazer frente também ao que o Maslow falou, nós temos os fatores motivacionais e fatores higiênicos de Herzberg, que ele separa em duas estruturas: aqueles que causam algum tipo de motivação nas pessoas e aqueles que não causam motivação, mas que, se porventura deixarem de ser feitos, né, ou deixarem de ser disponibilizados para a gente, acabam trazendo insatisfação, tá certo? E, portanto, aqui nós temos o que traz como fatores motivacionais para as pessoas que trabalham dentro das organizações, né? O trabalho em si, né? O conteúdo daquele cargo que a gente desenvolve, a nossa realização pessoal e profissional, o reconhecimento pelo trabalho que a gente faz, a questão do progresso, da progressão profissional, né? Da promoção dentro da empresa, a questão da responsabilidade que a gente tem acerca de determinados processos. Então, tudo isso são fatores que a gente chama de satisfacientes ou fatores motivacionais, que, se porventura não forem cumpridos, né, o que vai acontecer? Não vai causar insatisfação nossa, mas vai haver, portanto, uma ausência de satisfação. São fatores que neutralizam, portanto, a nossa satisfação, né? Não vão trazer insatisfação, né? Mas vão deixar-nos aí, portanto, numa situação de ausência de satisfação. Já os fatores higiênicos, esses sim, se não forem satisfeitos, digamos assim, vão, portanto, causar insatisfação das pessoas, né? Porque, por exemplo, se as condições de trabalho não forem boas, a gente vai ficar insatisfeito, né, com o que a gente desempenha. Se a administração da empresa for uma administração muito centralizada, muito hierárquica, que pressiona muito, também isso vai causar insatisfação, né? A questão salarial, se eu deixar de receber o salário, eu vou ficar insatisfeito, né? As relações com o supervisor também, se as relações não forem muito boas, a gente vai ficar insatisfeito. Se eu não receber também benefícios e serviços sociais, eu vou me sentir insatisfeito, né? E se esses fatores forem, digamos assim, cumpridos, né, esses fatores eles vão ocasionar uma não insatisfação, mas não vão trazer, portanto, assim, uma satisfação de longo prazo. Por quê? Porque já perceberam que quando, por exemplo, você começa a ganhar mais no emprego, você começa a ter um salário melhor, você fica satisfeito por um determinado tempo, mas depois aquilo se torna uma rotina, né? Se torna um fator higiênico, algo que já está incorporado no teu cargo, né, naquilo que você desempenha. Então, e você já começa a querer aumentar o salário mais uma vez. E é assim que funciona, portanto, esses fatores higiênicos. Eles causam uma satisfação que talvez seja momentânea, mas não é uma satisfação duradoura. Diferente, por exemplo, dos fatores motivacionais, que causam na gente uma satisfação mais duradoura, né? Você ser reconhecido, ter valorização no cargo, né? Ter, portanto, progressão profissional, né? Verificar que as pessoas estão dando valor para aquilo que você faz, é muito mais duradouro do que simplesmente a questão do aumento salarial, como eu acabei de falar aqui. Certo? Então, essa teoria dos fatores motivacionais e higiênicos de Herzberg diz isso. Tá? Além disso, ele fala, né, o Herzberg, que é importante que a gente garanta o enriquecimento do cargo, seja ele vertical ou horizontal. Horizontal seria o quê? Atribuir tarefas que seriam, portanto, para engrandecer ou deixar, portanto, você mais satisfeito com o cargo que você desempenha, né? Incluir algum trabalho anterior ou um trabalho posterior que venha a somar a esse trabalho
principal não significa dar mais trabalho, tá, gente? Significa o quê? Engrandecer a função, dar, portanto, significado para esse cargo que está sendo feito. Isso é o que a gente chama de enriquecimento horizontal. E o enriquecimento vertical tem a ver com atribuir responsabilidades mais elevadas, né? Onde, portanto, você tem, portanto, responsabilidades mais profundas ou responsabilidades que sejam mais, como é que eu posso dizer, que tem um grau de complexidade, digamos assim, maior do que o natural da sua profissão ali, do seu cargo, né? E fazer com que aquelas atribuições mais simples sejam direcionadas para outras pessoas que estão começando ou pessoas que, portanto, estão em um nível inferior da escala hierárquica dentro do cargo, né? Além dessa teoria do Herzberg, a gente tem também outras teorias aqui dentro da teoria comportamental que tratam, por exemplo, da visão clássica que nós tínhamos e de uma visão mais moderna da administração, que são essas duas teorias, a teoria X e a teoria Y, né? Na teoria X, as pessoas elas são indolentes, né? Falta ambição, elas evitam o trabalho, são preguiçosas, né? Resistem às mudanças, né, e acabam, portanto, sendo incapazes de autocontrolar-se e de autodisciplinar-se. É exatamente a visão que nós tínhamos lá da administração clássica, né, que o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin relata muito bem, né, essa questão. Então, a administração aqui ela é vista como um processo de dirigir esforços das pessoas, ou seja, as pessoas são tratadas como máquinas ou apêndices da máquina, como nós víamos, né? E elas devem ser persuadidas e motivadas ao quê? A produzir mais, sempre visando a lucratividade da empresa. E as pessoas devem receber incentivos econômicos, financeiros, né, como recompensa. Já a teoria que vem como teoria Y, né, aqui dentro da teoria comportamental, ela vê as pessoas de forma diferente, que elas gostam de trabalhar, que elas gostam das atividades que elas desempenham, desde que haja enriquecimento do cargo, olhando para aquela teoria que nós falamos anteriormente. E as pessoas elas não são passivas, elas não são só cumpridoras, né, de tarefas, elas também podem ter criatividade e inovação no processo, né? Como está o item 5 ali, né? Tem imaginação e criatividade, tem motivação e potencial de crescerem, de se desenvolverem, aceitam também a responsabilidade, aquilo que eles é designado. Portanto, essa teoria ela olha para as pessoas no lado humano mesmo do processo e dizendo que as pessoas elas têm interesse em crescer dentro das organizações, elas têm interesse em demonstrar criatividade, demonstrar que elas são responsáveis, exatamente para satisfazer aquelas necessidades que nós falamos lá em cima de estima, principalmente de autorrealização, além das necessidades sociais de interação entre os grupos que fazem parte, né? E aqui a administração ela é vista como um processo de dirigir o comportamento das pessoas em direção ao quê? Aos objetivos organizacionais e também aos pessoais, né? Tentando encontrar, portanto, um equilíbrio entre esses objetivos, né? E a tarefa de administração nada mais é do que criar condições dentro da organização, né, que as pessoas possam atingir os seus objetivos pessoais e, por consequência, atingir os objetivos organizacionais ou os objetivos da empresa, tá certo? Além disso, nós temos a teoria de Likert, que fala sobre os sistemas administrativos e que existem variáveis principais dentro dos sistemas administrativos. Aqui já olhando para a organização como se fosse um sistema, né? E esse sistema é composto por um processo decisório, por um sistema de comunicações, por relações interpessoais e por um sistema de recompensas e de punições. E dentro desse sistema podem haver diferentes possibilidades de administrar, né? E essa administração já começa a se falar, por exemplo, nos papéis de liderança, né? Enquanto os gestores são mais autoritários coercitivos, autoritários benevolentes, consultivos ou participativos. E que, dependendo da atividade e da complexidade das situações organizacionais, eles podem transitar por dentro desses perfis, né, de gestão ou perfis de liderança. Levando em consideração, obviamente, que não existe aqui, por exemplo, um modelo estanque. Sempre que for autoritário coercitivo, em todos os setores da empresa,
o gestor vai ser autoritário coercitivo. Não, aqui o Likert deixa claro que a possibilidade de você, por exemplo, no setor de produção, ser mais centralizado, né, ser um processo decisório mais centralizado, enquanto que no setor, por exemplo, de vendas, ser mais um processo mais democrático ou mais consultivo, tá certo? Então vai depender da situação. Claro que isso também, essas formas de administração dependem muito de como que a empresa está estruturada. Por exemplo, o modelo mais autoritário coercitivo vai ser um modelo usado lá para aquelas organizações que têm pessoas simplesmente voltadas para a industrialização, né, para a parte mais produtiva, né, ou seja, pessoas às vezes com baixa qualificação. E aí, portanto, o sistema de decisão ele é mais centralizado na cúpula, né, e a comunicação ela é mais verticalizada, né, de cima para baixo normalmente. Né, as relações interpessoais elas são vedadas, porque as pessoas são consideradas como apêndices da máquina e cumpridoras somente da etapa delas de produção, né, e as punições e ações disciplinares são feitas a partir do momento em que não se cumpre aquilo que foi especificado, né, e a obediência ela é obrigatória, né. Isso é muito visível naquele modelo da administração clássica, né, da teoria clássica que nós vemos lá das organizações da época, né. Já o autoritário benevolente é um pouco mais flexível, né, com relação a esse sistema autoritário, mas não deixa de ser centralizador também, né. Aqui normalmente quando as empresas elas já têm uma base um pouco melhor a nível tecnológico, né, as empresas industriais, elas adotam essa postura um pouco mais autoritária benevolente, né? Portanto, são toleradas as relações interpessoais, mas a organização informal é uma ameaça para a gestão, né? Ou seja, você tem algumas relações, mas ainda de forma muito branda, né? Portanto, há uma recompensa salarial e algumas recompensas muito raras ainda sociais. Quando você passa para um sistema mais consultivo, você já trabalha, por exemplo, com instituições bancárias, com instituições comerciais, né, onde as pessoas consultam os subordinados, consultam as hierarquias, né, os chefes intermediários para tomar as decisões, né, e, portanto, também delega a questão da participação. Já que, portanto, há um fluxo ainda vertical, né, de cima para baixo e de baixo para cima de comunicação, né, mas as relações interpessoais ainda não são completamente democráticas, né, não há toda aquela visualização do trabalho em equipe, as decisões ainda acabam sendo um pouco mais centralizadas, mas há, portanto, a consulta às pessoas que serão objeto dessa decisão, né, que farão parte desse processo de execução da decisão, né, e há recompensas materiais e sociais, e aqui se tira um pouco essa característica da punição tão comum no autoritário benevolente e no autoritário coercitivo. E já a nível participativo é a completa democracia dentro das organizações, né? Que há, portanto, a descentralização do processo decisório, a cúpula define, portanto, as linhas mestras, o guarda-chuva, a estratégia, né? E, portanto, há uma comunicação bilateral, né? Também tem aqui a questão do trabalho em equipe como princípio dessa gestão mais participativa, digamos assim, e a participação e envolvimento das pessoas, porque elas se tornam também codecisoras, né, desse processo. E as recompensas são sociais e também são materiais dentro dessa administração mais participativa. Claro que vai depender do setor, vai depender da maturidade que a organização tem, vai depender da unidade das seções que estão divididas essa organização. Então, uma estrutura de liderança dessas aqui pode ser utilizada em diferentes unidades dentro de uma mesma empresa. Então, eu posso ter, como já falei, em uma estrutura produtiva um modelo mais autoritário coercitivo, enquanto que no setor de finanças um modelo mais consultivo, enquanto que na parte do marketing, né, ou de vendas uma visão mais participativa, e assim, portanto, há uma transição entre esses diferentes sistemas administrativos dentro de uma mesma organização, tá? Isso vocês também podem aprofundar o estudo e verificar cada um desses sistemas de forma pormenorizada no livro-texto da disciplina. Além disso, nós temos um entendimento aqui dentro da teoria comportamental da organização como um sistema social cooperativo, né? E o Chester Barnard, que é o cara aqui que
trata dessa questão da cooperação dentro das organizações, ele deixa claro que normalmente as pessoas estão interagindo dentro das organizações, entre 2 ou mais pessoas, né? E que em função de tentarem atingir objetivos pessoais, as pessoas se reúnem para atingirem os objetivos de forma mais rápida e também atingirem com isso os objetivos organizacionais no sentido de alcançar um objetivo em comum, né? Então o gerente está lá, ele tem a ideia de alcançar os objetivos organizacionais, a gente pega, por exemplo, um gerente, e ao mesmo tempo ele tem a ideia também de atingir os objetivos individuais dele, né? Quando ele vai olhar para a questão da promoção pessoal, da carreira, do salário, dos benefícios que ele recebe, da segurança e do prestígio, ele tenta ser eficiente, né? Portanto, mostrar para a administração que ele está fazendo aquilo que ele pode com os recursos que ele tem. E ao mesmo tempo, quando ele está agindo dessa forma, tentando alcançar os seus objetivos individuais, ele também coopera com outras pessoas no sentido de alcançar os objetivos organizacionais, que é a lucratividade, a produtividade, o próprio crescimento da empresa e a redução de custos, sendo, portanto, eficaz, né, no sentido de entregar aquilo que a empresa deseja, né, os resultados que a empresa deseja. Além da teoria que nós acabamos de falar do Chester Barnard, a gente tem também a teoria das decisões do Simon, que também faz parte dessa proposta e que está muito difundida também dentro de uma teoria que nós já vimos, que é a teoria da burocracia, porque dentro da administração pública, né, esse material que foi produzido em 1947 pelo Simon foi muito bem aceito, e dentro das organizações privadas, digamos assim, o Simon mostrou como que a gente estrutura o sistema administrativo e como que as organizações devem tomar decisões, né? Quais são os elementos, portanto, que a gente precisa para garantir o processo decisório, né? Ter alguém que vai tomar as decisões, alguns objetivos a alcançar a partir dessas decisões que serão tomadas, né? Vou ter que, enquanto decisor que sou, vou ter que analisar quais são as preferências pessoais e verificar os cenários possíveis e dentro desses cenários identificar as estratégias que nós vamos utilizar dentro das várias que são disponíveis e fazer as preferências, né, para essas estratégias, analisar a situação, né, a partir das estratégias propostas e dos objetivos a alcançar e garantir, portanto, a execução dessa decisão a nível de resultado, né? É assim que funciona a quantidade de elementos que estão envolvidos nesse processo decisório. E as etapas seguem aqui essas 7 prerrogativas, né? Primeiro você percebe a situação, identifica uma situação problema, analisa e define qual é o gargalo, qual é o principal problema que se precisa combater, né? Define os objetivos desse problema, procura as alternativas de solução disponíveis, né? Avalia e compara essas alternativas para ver quais seriam as alternativas mais viáveis a nível de relação custo versus benefício, né? Escolhe a alternativa mais adequada e implementa essa alternativa escolhida. É assim que o processo decisório se fundamenta. Esse livro do Simon, né, do Herbert Simon, é muito importante no sentido de estruturar a tomada de decisão, de mostrar como que a decisão se dá, tanto a nível dos elementos que fazem parte da decisão, quanto das etapas que ela precisa seguir para acontecer, né? E além disso, nós temos algumas implicações, algumas decorrências da teoria das decisões que mostra que a racionalidade humana é ilimitada. O que significa dizer isso? Significa dizer que nós temos um conhecimento limitado acerca das possibilidades de atuação para resolver determinado problema, né? A gente vai, às vezes, com base na experiência que a gente tem, com base em estudos que a gente fez, mas esses estudos não abarcam todas as possibilidades. Então, não existe uma perfeição de decisão. A decisão ela não é perfeita, não vai ser sempre a melhor decisão. Ela vai ser a decisão que satisfaz a necessidade daquele momento. Por isso que as decisões não são perfeitas, né? E são relativas. Relativas ao quê? Relativas à situação e aos cenários que estão postos, né? E as decisões, elas são nada mais, nada menos do que hierarquizadas, no sentido de você identificar, portanto, quais são as diferentes alternativas que a gente tem e colocar aquelas que custam menos e que trazem maior benefício primeiro, em detrimento daquelas que têm um custo maior e têm um benefício menor.
né? E com isso a gente está trabalhando aquilo que o Simon chamou de racionalidade administrativa, né? Tomando decisões baseadas no quê? Baseadas em um processo lógico de análise, né? Onde você analisa as possibilidades, segue aqueles itens que nós falamos aqui anteriormente, percebe a situação, analisa e define o problema, vê quais são os objetivos que eu quero alcançar com aquela decisão, procura quais são as alternativas disponíveis dentro dos recursos que a gente tem, levando isso em consideração, né? Porque às vezes existe uma melhor maneira de fazer que você tem conhecimento, mas os recursos que você tem não permitem você tomar essa decisão. Por isso que a racionalidade ela é limitada, né? E as decisões não são perfeitas. Aí você avalia e compara as alternativas, escolhe aquela mais adequada e implementa a decisão, tá? E, portanto, dentre essas decorrências da teoria das decisões, a gente pode perceber que há uma influência organizacional no sentido de definir controles, padrões, autoridades, garantir o treinamento, a comunicação, entre outros objetivos aqui organizacionais, no sentido do quê? No sentido de tomar decisões mais assertivas para a organização. E com isso surge uma ideia de homem administrativo, né? A gente já falou de homem social, né? De homem organizacional, né? Aqui de homem econômico. Aqui o homem ele é administrativo, né? Que ele busca aquilo que é satisfatório e não aquilo que é o máximo. O que significa? O homem administrativo analisa dentro de todas as alternativas, as possibilidades que são viáveis de execução, porque muitas vezes a gente não tem recursos para garantir a otimização, o máximo, aquela que seria a melhor alternativa para a empresa perseguir aí seus objetivos, né? Até porque a melhor alternativa que você identifica é a satisfatória naquele momento, porque você pode ainda desconhecer outras alternativas, já que a tua racionalidade, a tua capacidade de pensamento, ela é limitada, né? E isso o ser humano é limitado a nível de racionalidade. É isso que o Simon trata muito no livro dele, tá? E as organizações, elas trabalham numa espécie, dentro dessa teoria comportamental, de equilíbrio organizacional. No sentido do quê? De que o empregado, ele olha para os incentivos, ou aliciantes, aquilo que faz ele contribuir ou ajudar dentro da organização, pesa qual é a relação que ele vai receber da empresa em comparação àquilo que ele precisa contribuir, né? E aí ele traça a utilidade da contribuição. Sempre a utilidade da contribuição tem que ser menor do que a utilidade do incentivo. No sentido do quê? Que ele deve contribuir menos e ganhar mais, né? Essa é sempre, portanto, a visão do empregado. Enquanto que o empregador ele quer o contrário. Ele quer ter que pagar menos e garantir que o funcionário contribua mais, né? Que o empregado contribua mais. Então, aqui a gente consegue perceber que a organização é um sistema de comportamentos sociais que são interrelacionados. Cada participante recebe incentivos em troca dos quais ele faz contribuições à organização. Então, ele vai manter a sua participação enquanto os incentivos que ele recebe forem iguais, né, ou maiores do que as contribuições que ele vai ter que dar para a organização. E as contribuições dos participantes são nada mais, nada menos do que a fonte na qual a organização se alimenta para dar novos incentivos. Portanto, a organização precisa dessas contribuições para garantir a sua permanência ou a sua solvência, como está aqui, né? A organização será solvente enquanto as contribuições forem suficientes para proporcionar incentivos em quantidade suficiente para induzir os participantes à prestação de novas contribuições, e assim que funciona o equilíbrio organizacional, né? No sentido do quê? No sentido de haver essa via dupla de contribuições e sempre a prestação, né, os incentivos ou os aliciantes que são dados ao empregado acabam tendo que ser, portanto, visto por ele como sendo maiores ou iguais à contribuição que ele vai ter que dar
frente à empresa, para ele se sentir parte da organização, porque a partir do momento que a contribuição dele for muito maior e os incentivos que ele recebe são menores, ele vai tendenciar a querer deixar a organização, porque ele está contribuindo para além daquilo que ele está recebendo em contrapartida da organização, né? E aqui, nessa teoria do equilíbrio organizacional, alguns stakeholders ou envolvidos são conhecidos como parceiros no negócio, né? Os empregados são entendidos como parceiros, né? Os investidores, os fornecedores e os clientes. E aqui a gente tem quais são as contribuições e os incentivos que cada um deles recebe. Os empregados, eles contribuem com o trabalho deles, dedicação, esforço pessoal, desempenho, lealdade, assiduidade, e recebem em troca o quê? Salário, benefícios, prêmios, elogios, oportunidade de reconhecimento, né? Segurança no trabalho. Para os investidores, eles contribuem com o quê? Com o dinheiro ou com o capital na forma de ações, empréstimos, financiamentos, e acabam recebendo como incentivo o quê? A rentabilidade, a lucratividade, né, os dividendos aí, e o retorno sobre o investimento que eles fizeram. E os fornecedores? Os fornecedores contribuem com matéria-prima, com materiais, com tecnologias, com serviços especializados e recebem como incentivo o preço, né, a questão das condições de pagamento, do faturamento, a garantia de novos negócios junto àquela empresa. Portanto, os fornecedores também são parceiros aí do negócio, e os clientes, né, que contribuem com dinheiro, obviamente, pela aquisição do produto ou do serviço e posterior consumo e utilização, enquanto que recebem como incentivo a questão do preço, a qualidade, as condições de pagamento e principalmente a satisfação das suas necessidades. Então é importante a gente observar isso, que esses aqui são os principais parceiros de uma organização, de uma empresa, né? Os próprios empregados, os investidores, os fornecedores e os clientes dentro dessa abordagem comportamental. E, obviamente, que todos eles são motivados por contribuições e também por incentivos que precisam ser feitos. Mas, como a gente já falou, né, existem conflitos entre os objetivos organizacionais e os pessoais dentro das empresas. Por quê? Porque os organizacionais, né, normalmente querem que o empregado trabalhe mais, né, e que haja um menor custo de folha de pagamento, enquanto que o empregado quer trabalhar menos e receber mais. Mas, a partir de uma negociação, do que a gente chama de barganha, né, é possível que haja a integração dessas necessidades individuais com as necessidades da instituição, né? E as organizações que apresentam, de certa forma, um alto grau de integração entre as pessoas, entre os objetivos individuais e organizacionais, são mais produtivas do que aquelas organizações mais centralizadoras, né, e mais autocráticas, como nós vimos lá atrás, né, aquele modelo mais autocrático coercitivo que nós vimos, né. Em vez de reprimir o desenvolvimento e o potencial do indivíduo, como a gente via naquelas visões mais da administração clássica, as organizações podem contribuir, potencializar as características de criatividade e inovação que esses funcionários ou que esses indivíduos tenham para garantir a melhoria e, né, dentro da organização, né, garantir, portanto, aí melhores resultados organizacionais. Sejam eles resultados financeiros ou não, resultados a nível de clima organizacional, né, a nível de qualidade no trabalho, né, a nível de entrosamento de equipe e outras mais que não são necessariamente financeiras, né, não são resultados só financeiros, né. E para isso existe a negociação ou a barganha, né, que envolve pelo menos duas partes, né, e a barganha ou a negociação, ela é um jogo que a gente diz de ganha-ganha, onde as duas partes têm que sair ganhando, né. Portanto, as duas partes apresentam um conflito de interesses, né, onde os dois querem receber mais, mas aí eles tentam negociar para que os dois possam sair portanto, recebendo algo que seja satisfatório ou razoável para ambas as partes, né? E esse relacionamento está voltado para divisão ou troca de recursos ou resolução de assuntos entre as partes, né? E a negociação envolve a apresentação de demandas, ou seja, os dois vão apresentar o que precisam e o que eles querem, e uma pessoa vai fazer uma proposta e em seguida
a outra pessoa faz a sua proposta também, e as concessões e as contrapropostas são acompanhadas dessas mediações, né? E até chegar, portanto, num denominador comum. E a negociação é um processo, portanto, uma atividade sequencial e não simultânea. Tanto um fala sobre a sua proposta, o outro rebate com uma contraproposta. E assim, necessariamente, eles vão tentando limar para que haja um equilíbrio, um jogo onde os dois acabem ganhando, né? Ou não saindo no prejuízo, né? Porque pode acontecer também. Quando a gente olha para a teoria comportamental também, a gente conseguiu perceber ali pelo sistema administrativo de Likert que ele criou aqui para a gente 4 estilos de liderança, né? O autoritário explorador, né? O coercitivo, que a gente chama, o autoritário benevolente, que é aquele que já tem algum tipo de flexibilidade, né, mas que continua ainda sendo centralizador, aquele que é mais consultivo, que consulta as pessoas antes de tomar a decisão, e aquele líder que é mais participativo, mais democrático, né, que envolve as pessoas que serão objeto da decisão para auxiliarem no processo de decisão. Né? E além dos estilos de liderança segundo Likert, nós temos também as competências que os líderes desenvolvem segundo o Bennis, né? Que é a gerência da atenção, que é de tomar atenção às necessidades das pessoas que estão fazendo parte dessa organização, gerência do significado, no sentido de garantir significado e significância para as ações que vão ser tomadas e para as decisões que são tomadas, para que as pessoas sintam, através da comunicação, qual é o significado daquela decisão e por que a decisão está sendo tomada. Gerência da confiança, no sentido das pessoas que estão ligadas àquele líder, né, sintam confiança naquilo que ele faz, naquilo que ele fala, né, que as atribuições dele sejam, acima de tudo, éticas, principalmente nas tomadas de decisão, e a gerência de si próprio, no sentido do gerente ser coeso nas decisões que toma, né, ou seja, de simplesmente não ser uma pessoa que desliza muito pelas decisões, mas que sustenta as decisões que toma. Então são algumas competências ou características aqui que o Bennis trata e vocês podem avaliar também de forma mais específica dentro do material, né? E por fim, e não menos importante, nós temos a parte crítica de toda essa teoria, né? Afinal de contas, tudo são pérolas, né? A gente pode perceber que na apreciação crítica, essa teoria ela também faz uma análise de motivação e comportamento das pessoas, assim como a Escola de Relações Humanas, mas tenta mostrar de forma mais realinhada esse comportamento e não de forma tão prescritiva, mas sim de forma a descrever como que as pessoas se comportam dentro das organizações. Então, tenta aqui democratizar a administração, né, mostrando como que as pessoas se comportam ou se motivam dentro do ambiente de trabalho, né? E como já falei, a abordagem é mais descritiva e menos prescritiva, né? Então, ao invés de mostrar, portanto, como deve ser, ela mostra como é efetivamente dentro das organizações, né? Explica as características de comportamento humano, né? E não traça a receita de bolo, o comportamento humano deve ser assim, assim, assado. Não, ela tenta mostrar como que as organizações podem trabalhar esses comportamentos humanos, né? E como que esses comportamentos se delineiam dentro das organizações, né? E como que os líderes devem se portar frente a esses comportamentos. Além disso, essa teoria ela mostra uma profunda reformulação na filosofia administrativa, né, de sair daquela visão clássica da autoridade e obediência, né, para uma proposta mais colaborativa, né, mais num consenso, numa proposta mais de democratização do poder, né, ou seja, que as pessoas, portanto, participam da decisão, né. Além disso, essa teoria trabalha as dimensões bipolares. O que isso significa, né? Ela faz uma relação entre aquilo que está na teoria e aquilo que se pratica, né? Mostra a organização como um todo, a nível macro e a nível micro, do comportamento, né, com o indivíduo, né, as suas vontades e aspirações individuais e como que isso se relaciona com as aspirações também da organização e os resultados, né, e o atingimento de objetivos comuns dentro das organizações, né? Fala sobre a organização formal e organização informal também,
né? A organização formal enquanto delineamento estrutural da organização das empresas, né? E a organização informal como sendo as relações que acontecem dentro da empresa, né? Os trabalhos em equipe, os relacionamentos interpessoais entre as pessoas que estão dentro das empresas, dentro das estruturas organizacionais, né? E também faz aí, portanto, uma bipolaridade entre o cognitivo, que é aquela questão da decisão, do raciocínio, né? Dessa racionalidade envolvida dentro da empresa, mas também faz uma abordagem afetiva, que trata da questão dos sentimentos, né? Das aspirações, daquilo que pensam as pessoas dentro das organizações, né? E a questão da relatividade da teoria da motivação, né? Que mostra que não existe receita de bolo para se trabalhar, portanto, o comportamento das pessoas nas organizações. Vai depender do contexto, da situação, né? As teorias, elas não são, portanto, absolutas. Elas não são de validade extrema, é assim e ponto final. Mas sim que existem diferentes abordagens, diferentes formas de atuar com as pessoas e que vão estar ligadas à situação ou ao contexto, né? Além disso, nós temos a questão da influência das ciências do comportamento sobre a administração, né, que novos conceitos, né, e sobre o homem, sobre a questão de como eles se motivam, né, como que as pessoas se comportam dentro das organizações, né, são trazidas aí pela área da psicologia. Então, tanto a ciência do comportamento, essa questão da psicologia organizacional, acaba sendo influente, né, nesse momento dentro da administração, e a administração não deve ser pautada só naquela estrutura de organização formal, mas também entender as relações que existem de comportamento dentro dela, né. A organização como um sistema de decisões, a partir daquilo que nós vimos, né, do Herbert Simon, né, que a tomada de decisão ela é racional a partir, né, de uma decisão mais satisfatória e não da decisão ótima, porque às vezes nós não temos todos os recursos disponíveis e principalmente porque a nossa capacidade de interpretação e de racionalidade é limitada, né? A gente conhece alguns fatores que podem fazer com que a gente tome uma decisão mais acertada, mas não significa que aquela decisão vai ser ótima permanentemente, né? Que aquilo pode mudar a depender da situação de recurso e da capacidade de conhecimento que nós tenhamos de novas teorias, de novos métodos, novas aplicações, né? Nesse sentido. E por fim, uma questão aqui que também a teoria ela trata de uma tendência, né? Que ela acaba uma crítica aqui agora negativa relacionada a essa teoria, que é a questão de padronizar proposições de comportamento das pessoas, né? Sem levar em consideração que diferentes personalidades causam diferentes comportamentos também nos indivíduos. A gente não pode dizer que o comportamento de todas as pessoas vai ser assim ou vai ser assado dentro das organizações, porque cada indivíduo carrega uma bagagem específica de conhecimentos e de, portanto, experiências que faz com que o comportamento dele também seja moldado, adaptado a essas experiências que ele já teve. Portanto, reafirma aquilo que eu já falei, né? Não existe uma receita de bolo, depende da situação, depende do contexto, e isso traz também o entendimento de que a liderança ela precisa ser uma liderança transformacional, né? No sentido de olhar para cada indivíduo e perceber a necessidade que ele possui, e não simplesmente trabalhar com fórmulas e padronizações para um conjunto muito grande de indivíduos, né? Você precisa pensar e entender como aquele indivíduo se comporta a partir das experiências, das situações as quais ele vivencia, seja dentro da organização, seja fora dela, né? Então, pessoal, basicamente é isso hoje, né? A gente falou sobre a teoria comportamental. Vejam que essa teoria ela não prescreve coisa, ela não diz tem que ser assim o comportamento, tem que ser assado. Essas várias teorias que nós falamos aqui dentro da teoria comportamental nada mais demonstra pra gente do que aspectos e descreve como que o comportamento das pessoas acontece dentro das organizações. E esse é o intuito. Então ela complementa aquelas abordagens da Escola de Relações Humanas que nós falamos lá anteriormente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê, portanto, na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.